Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Há bem pouco tempo nós passamos por uma crise mundial, a pandemia, um vírus para muitos mortal, deixaram essa vida sem uma explicação muito clara, na maioria dos casos. Isso não foi novidade, né? Porque a história humana já passou por várias fases assim, vários eventos em que uma doença dizimou uma população. Então, é interessante que você pode pegar, às vezes, um cara todo forte, musculoso, e aí um vírus invisível a olho nu vai e destrói esse homem que é gigantescamente maior, várias e várias vezes do que um vírus. É uma coisa terrível mesmo, e ao mesmo tempo poderosa, né? Nós podemos dizer. Agora, a palavra de Deus, principalmente o apóstolo Paulo, né, que parece de longe ser o apóstolo mais ligado, né, ao evangelho, ligado literalmente, sabe o que eu estou falando? Ligado no 220 ali, né, que em Colossenses capítulo 1 ele mesmo não resiste, né? Olha os últimos versos lá, praticamente o último, ele fala assim, que o evangelho age nele, né? A presença de Cristo age nele poderosamente, né? Ele fazia questão de falar isso, né? Ele disse também o famoso verso, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo conheceu bem de perto o poder de Cristo, o poder do Evangelho de Cristo, o poder da palavra de Cristo, o poder do Espírito Santo em sua vida, e ele gostava de testemunhar isso, não para causar inveja para os outros, é lógico que não para ostentação pessoal, mas ele falava como um incentivo e como motivação para que nós pudéssemos chegar a ter experiências semelhantes às que ele teve, né? Tem um texto de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, ele diz assim, os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram as coisas que Deus tem preparadas para ele. Muitos pegam esse texto e aplicam à vida eterna, só que logo em seguida ele fala, mas Deus nos revelou. Então elas já foram reveladas agora. Essas coisas aí que o olho nunca viu, o coração nunca presenciou, etc., já foram reveladas agora. Ele não está falando da vida eterna. O texto é bem claro. Então Paulo, ele queria mesmo, né, essa coisa grande, assim como Moisés, né, se aproximou tanto de Deus, tanta experiência, chegou uma hora, Senhor, eu quero te ver. Né, era muita intimidade, né, muito poder, né, o rosto de Moisés brilhando como o sol, etc. Então, essas experiências não são facilmente testemunhadas nos nossos dias, às vezes nem são. Só que nós corremos um perigo, eu já alertei muitas pessoas. É possível, é muito triste que eu vou falar agora, muito triste, mas é possível que você até hoje não tenha conhecido alguém que realmente represente a Cristo como ele deseja. Alguém que vai ser salvo na volta de Cristo. É possível. É triste, mas é possível. Por isso, nós não podemos pegar nenhum ser humano como um fácil exemplo, uma fácil referência, um fácil padrão que nós temos que seguir. É muito complicado isso, porque nós podemos nos conformar com alguém que está conformado. Entende? E aí morrem os dois abraçados. Por isso, não se contente com uma experiência espiritual pequena, tímida. Deus nos chama para experiências sem limites. Jesus falou para Nicodemos, olha, Nicodemos, eu estou falando algumas coisas para você que são aqui da terra mesmo. E você tem dificuldade. Foi o que eu acabei de falar, né? O que eu falei? Vírus, coronavírus ou qualquer outro vírus, é tudo aqui da terra. E são poderosos, né? Como eu disse, minúsculo, não dá para ver a olho nu, destrói um homem com 120 quilos de puro músculo, vai embora, né? Então, se as coisas da terra têm esse poder, imagine as do céu. E quando você é um verdadeiro cristão, a Bíblia não cansa de dizer isso, você participa da natureza divina, né? Você participa da natureza divina. O apóstolo Pedro diz que nós participamos da natureza divina através das promessas de Deus.
Esse é um assunto que eu já falei no canal, quero falar muito mais ainda. Fique atento para que você possa receber, talvez, uma das maiores bênçãos que Deus pode nos dar. Os seres humanos que desprezam a Deus por vários motivos falsos, acusações falsas, não vão participar disso. E aqueles que dizem servir a Deus não têm fé suficiente para crer nessas coisas e também não vão experimentá-las, né? E quando uma pessoa está acomodada na experiência que ela tem, na quantidade de fé que ela tem, na quantidade de santidade que ela tem, na quantidade de intimidade que ela tem com Deus, então ela não gosta de ver alguém aparentemente deixando-a para trás, né? Ela quer, não, onde você vai? Peraí, vai com calma. Não se dedica muito a Deus, não, assim, né? Não vai buscar muito a Deus, não, senão você vai me dar dor de cabeça, né? Em outras palavras, a pessoa está falando isso. Agora, como eu sempre gosto de dizer, não estou falando de uma experiência religiosa, né? Em que você multiplica o número de rituais na sua vida. Eu estou falando de vida espiritual abundante e poderosa. Essa é a que o apóstolo Paulo experimentou. Essa é a que eu e você podemos experimentar se nós quisermos. Há processos, há uma ciência a ser estudada sobre o assunto, que mais que eu diria? Coisas a serem descobertas, exercícios a serem feitos e principalmente, repito, promessas e poder para serem recebidos, né? O poder de Deus, ele é tão real, vou falar assim, como esse vírus aí que muita gente ainda está usando máscara, né? Eu não me conformo com medo do vírus, mas o poder de Deus, ele é real, ele não é um texto bíblico, ele não é uma teoria, ele está passando agora aqui, por onde eu estou gravando, ele está passando aí por você, e você pega, recebe ou não recebe. Você descarta, você bloqueia a ação dele, você pode bloquear. Se você não fizer, não atender as condições para que isso aconteça, então você vai estar bloqueando esse poder, vai estar bloqueando essa força, né? Eu anotei algumas coisas aqui, deixa eu ver se eu estou esquecendo de falar mais alguma coisa que eu gostaria. Bom, em suma é isso mesmo, busque mais da presença de Deus na sua vida. Por favor, não tem uma experiência, sabe aquela assim, coloca uma imagem de você tem um açougue, aí põe a imagem de um santo lá para ele proteger, para não ser assaltado, né? Esse tipo de experiência aí não serve, gente, não serve. Sabe, eu costumo dizer, o mundo progrediu na tecnologia e o cristão não progrediu em sua experiência com Cristo, né? Então, Deus não está satisfeito. Eu falo, se nós fôssemos uma empresa, se as igrejas, por exemplo, fossem empresas assim que tinha que dar ali o relatório de o que conseguiu, tá? Ia estar todo mundo na rua, porque não estão trabalhando o suficiente para o reino de Deus, os frutos não estão aparecendo como deveriam. E se você não é contagiado pelo amor de Cristo, você não vai ser contagiado por mais nada. Por mais nada. Você vai ser contagiado por coisas menores, eu quero dizer, né? Ou é contagiado por um time de futebol, ou por uma banda de rock, ou contagiado por alguma outra coisa qualquer, outros seres qualquer, mas para você ser cristão, você tem que ser contagiado com Cristo. Cristo tem que ser presente na sua vida poderosamente. Poderosamente. E eu espero ter essa experiência e estou atrás dela. Você também está? Se você ainda não está, tome essa decisão. Queira fazer, decida fazer tudo aquilo que agrada a Deus, tudo aquilo que atrai a Deus para a sua vida. Ou pelo menos que outros gostam de dizer de outra forma. Tudo aquilo que não repele Deus da sua vida, né? Deixe essas coisas para lá. Abandone aquilo que desagrada a Deus. Peça poder para isso. O poder vem antes e aí a luta vem depois. Deus não faz você lutar sozinho, sem ter poder, para depois Ele te conceder o poder. Não. Se você está sem forças, a palavra é clara. O Senhor é a nossa força. Várias vezes em Salmos, o Senhor é a minha força, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a força de Israel.
Então existe disponível contra o vírus do pecado, contra o vírus do desânimo, em qualquer área da nossa vida. O poder de Cristo nos contagia de tal forma que nós vencemos tudo o que é necessário ser vencido em nome de Jesus. E eu peço agora que você deixe seu like no canal, se inscreva se você ainda não é inscrito, compartilhe com outras pessoas. O canal deu uma avançada porque vocês estão colaborando conosco e outros ainda não estão. Por favor, é gratuito. Você colabora com a gente aí, deixando seu like, se inscrevendo, já colabora bastante. Se você quiser colaborar conosco financeiramente, temos aí o nosso Pix, precisamos de recursos, mas eu não gosto de ficar implorando, só porque o canal está precisando mesmo, precisa crescer e estamos ainda dependentes de recursos. Um dia, pela graça de Deus, eu espero que o canal tenha anunciantes ou patrocinadores e então esse pedido que eu faço de vez em quando não será feito mais. Fique na paz do Senhor Jesus, se contagie com a presença de Cristo na sua vida. Amém.